Fala aí, rapaziada. Meu nome é aí, professor Matheus Lobac, professor de História. Vou estar ajudando vocês aí a corrigir o pé do primeiro trimestre do 9º ano militar. Então vamos já pegando aí a questão número 1. Lê comigo. Esta terra, Senhor, nela não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. O melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Pois o desejo que tinha de tudo vos dizer, mo fez por assim pelo miúdo. Beije as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz. Hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Esses trechos da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha apresentam elementos que nos indicam alguns objetivos das grandes navegações. Então, essa é a carta que Pero Vaz de Caminha envia de volta para Portugal assim que eles chegam aqui nas nossas terras tupiniquins, no nosso famoso Brasil, no dia 1º de maio de 1500, um pouquinho de tempo só atrás. Dentre desses objetivos, podemos destacar, ou seja, que é alguns objetivos do processo das grandes navegações. Não é um objetivo da chegada em si no Brasil, mas é um objetivo em torno de tudo que isso traz, ou seja, um objetivo das grandes navegações, do processo que vocês estão estudando. Então vamos lá, letra A. Acabar com a circulação de mercadorias baseada no bulionismo em decorrência da escassez de metais preciosos na Europa Ocidental. Tudo bem que a escassez de metais preciosos na Europa Oriental existia, mas acabar com a circulação de mercadorias baseadas no bulionismo não faz muito sentido, uma vez que a Espanha vai praticar o bulionismo na chamada América Espanhola, extraindo ouro, prata e diversos outros metais preciosos da região. Então, errada, letra A. Letra B. A conquista de terras para a obtenção de riquezas através da renda sobre a terra, defendidas pelos teóricos fisiocratas da época. Galera, o termo em si, fisiocracia, vocês vão ver mais para frente. É uma galera que defendia um plano econômico voltado para que toda a riqueza ela provém das terras, mas essa galera ainda não estava aqui ainda no século XV, eles ainda não estavam com destaque. Letra C. A obtenção de novos mercados de matéria política do laissez-faire para ampliação do fornecimento de produtos manufaturados. O fornecimento de produtos manufaturados só vai ser um pouco mais para frente, os produtos que vão dar início à Revolução Industrial. Eles ainda não estão aparecendo aqui, a produção aqui ainda é muito voltada para a questão agrária. Leia aí comigo então a letra D. O processo de crescimento econômico, através da conquista de novos mercados, a catequese e a consequente afirmação dos Estados nacionais. Galera, o gabarito é essa daí, é a letra D. Dentre os objetivos das grandes navegações, quais aqui que nós podemos destacar? Processo de crescimento econômico, ou seja, os Estados nacionais, fosse a Espanha, fosse Portugal, fosse a Inglaterra, fosse a Holanda, tentando superar a crise que assolava a Europa Ocidental, através da conquista de novos mercados, que vão ser os mercados do Oceano Atlântico, a catequese, ou seja, a expansão da fé católica que estava sendo ameaçada na Europa devido às reformas protestantes, e a consequente afirmação dos Estados nacionais. Os Estados nacionais que estão começando a surgir no mundo já há um tempo atrás, mas a afirmação deles mesmo é no século XV e no século XVI. Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda e diversos outros. Portanto, gabarito da questão número 1, letra D de dado. Vamos para o número 2? Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá, surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. Náufragos, degredados e traficantes, é um trecho de Eduardo Bueno. Esse contato amistoso entre brancos e índios preservado pela igreja, que sempre respeitou a cultura indígena do decurso da catequese? Não, galera? Vamos sempre lembrar que aqui, quando a gente está falando da igreja, a gente está falando da igreja do século XVI, não estamos falando da igreja católica do século XXI. Então, de fato, não houve respeito sobre a cultura do índio. Pelo contrário, houve uma imposição da cultura ocidental, através da igreja católica, sobre a cultura do índio.
Então ele teve a sua cultura, os seus costumes, língua, forma de se vestir, forma de se alimentar, forma de trabalhar completamente alterados através desse processo de catequese. Então não houve respeito à cultura indígena. Letra B. Até o início da colonização, quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Então inicialmente, né, o gabarito justamente é a letra B, por quê? Porque inicialmente houve sim um contato amistoso entre portugueses e indígenas. Mas a partir do momento em que os indígenas passaram a ser submetidos à escravidão, ao extermínio dos seus povos e às doenças, né, porque o índio não tinha os anticorpos necessários para poder se defender, né, das doenças que os europeus já conheciam. Então, quando ele é submetido a tudo isso, ele vai passar até mesmo a se rebelar contra o europeu. Então, a partir desse momento, ele vai ser chamado de selvagem, indolente e canibal. Mas, inicialmente, o contato foi amistoso, porque não houve a imposição desses costumes sobre eles. Mas, a partir do momento que houve essa imposição, eles vão se rebelar. E aí, o contato amistoso, o contato amigável, cai por terra. Tanto o gabarito da questão letra B, B de baixinho. Vamos aí para número 3. Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como consequência do que se chama hoje, num eufemismo envergonhado, o encontro de sociedades do Antigo e do Novo Mundo. Isso aí é um trecho do livro História dos Índios no Brasil. A chegada dos europeus no que veio a ser por eles denominado de América ocasionou o encontro entre sociedades que se desconheciam. No caso dos que estavam a serviço da coroa de Portugal, o encontro formalizou contatos, confrontos, alianças com tribos nativas litorâneas, grande parte de origem tupi. Acerca desse encontro entre portugueses e tupis nas terras que vieram se chamadas de Brasil, é correto afirmar que... Então é outra questão que está falando aí com vocês sobre o contato, né, inicial entre portugueses e indígenas. Os indígenas viviam aqui, os portugueses chegaram e imporam a sua cultura sobre eles. Então a gente tem que saber alguns detalhes de como foi essa imposição, de como foi a afirmação da cultura ocidental sobre a cultura indígena. Leia a letra A. Entre 1500 e 1530, os contatos foram pacíficos e amistosos, facilitando o estabelecimento das práticas de escambo do pau-brasil e o surgimento dos primeiros aldeamentos organizados por jesuítas. Galera, entre 1500 e 1530, o contato não foi amistoso. Assim que eles chegaram, de fato foi. Mas quando o indígena já foi começando a ser submetido sobre a cultura ocidental, ele não permitiu que isso acontecesse. Então, esse contato amistoso do indígena com o português, ele já cai por terra logo no início. Show? Vamos lá. Letra B. A partir de 1555, a tentativa de huguenotes franceses de criar uma colônia, a França Antártica, na Baía da Guanabara, acabou por favorecer alianças militares de portugueses com as tribos locais, tamoios e tupinambás, suspendendo a escravização dos indígenas. Galera, vocês já viram essa questão, né, da chegada dos franceses aqui na Baía de Guanabara, eles tentam fundar a França Antártica, e aí houve sim aliança militar entre portugueses e indígenas. De fato houve, né? Vocês podem até mesmo procurar a história, quem já foi até Niterói, né, na estação de barcas do Araribóia, que foi um grande herói indígena que ficou marcado na história por esse tipo de alianças. Mas essas alianças não suspenderam a escravidão. De fato, portugueses se uniram a indígenas para poder lutar contra os franceses que tentavam dominar a região, mas isso não suspendeu a escravidão indígena. Letra C. As intenções de colonizadores portugueses expandir a fé e o império, bem como suas práticas colonizadoras, doação de sesmarias, estímulos ao cultivo da cana, catequese dos nativos, transformaram o encontro em um desastre demográfico para as tribos tupis do litoral. Sim, porque quando os portugueses chegam ao litoral, eles encontraram indígenas, né, as tribos tupis que ali viviam. Só que quando o objetivo, né, em si dos portugueses, que era de expandir a fé e o império, ou seja, a partir das suas práticas colonizadoras, quando eles dividem o território, né, fazem a doação das sesmarias, que eram aqueles lotes de terra, já começa a ter problema, porque a terra que antes era somente do indígena, ele perdeu.
Ele perde porque quem passou a morar ali agora? O colonizador, o português, o europeu. Então o indígena perdeu as suas terras. Então, de fato, foi um grande desastre demográfico para as tribos tupis do litoral, que perderam os seus territórios para os portugueses. Portanto, gabarito letra C de casa. Show! Vamos à questão número 4. A exploração do pau-brasil se fazia pelo sistema de escambo. Isto significa que a exploração era monopólio real. A exploração era monopólio real? Era, mas é isso que a palavra escambo quer dizer? Não. A exploração se baseava no trabalho forçado dos indígenas. Beleza, sim, mas quer dizer, não, nem era nem forçado. Algum sim, outro não, mas em maioria a exploração do pau-brasil não. A exploração era feita pelo sistema de arrendamento. Até agora, nada do significado da palavra escambo. A exploração era feita por contrabandistas, também não. Leia aí a letra E. A exploração implicava na troca do produto por produto. É isso que é escambo. Escambo não é você comprar alguma coisa ou você vender alguma coisa, é troca. A palavra escambo vem disso, troca. Então o indígena trocava o pau-brasil, né, que era o produto que eles tinham para trocar, pelos produtos portugueses, que para os portugueses eram produtos banais, mas para os indígenas eram produtos de grande valor. Como espelhos, pentes, binóculos não, né, lunetas. E aí que para o português eram coisas de pequeníssimo valor, eles trocavam com os indígenas pelo pau-brasil. Que o indígena também não... Ele achava que aquilo que ele estava pegando em troca era de um valor muito mais alto. Então, gabarito, letra E, de escola. Número 5. Em apenas uma alternativa, é falsa a correspondência entre a data e o fato importante. Então, a questão da letra A e letra E te dá uma correspondência, uma data e um fato. Então, você tem que dizer exatamente quando que aconteceu isso, né? Se o fato está de acordo com a data. Beleza? Então, vamos lá. Leia aí a letra A. 1380, Tariq, chefe muçulmano, invadiu a Península Ibérica. Já é o gabarito, né? Já aí a letra A é o gabarito da questão, justamente porque isso aconteceu em 711, não aconteceu em 1380, né? Sempre lembrando que durante o século VII, o século VIII, os muçulmanos, os chamados mouros, ocuparam a Península Ibérica. E aí eles ocupando a Península Ibérica, já depois, nos séculos seguintes, ocorreu a Guerra da Reconquista, no qual Espanha e Portugal começaram a se formar na luta dos cristãos contra essa ocupação muçulmana. Só que essa ocupação não aconteceu em 1380, ela aconteceu em 711. Agora só abre uma observação aí. Tá vendo a questão? Pega a questão aí, número 5. A letra B, 385, Batalha de Aljubarrota com a vitória dos portugueses contra os espanhóis. Galera, só faz uma correção. Não é 385, é 1385. Vou repetir, 1385. Essa batalha aconteceu, mas foi em 1385. Porque se vocês não fizerem essa correção, a questão fica com 2 gabaritos. Mas isso não pode acontecer. Então, 1385 aí faz essa pequena correção e aí o gabarito é a letra A. A Batalha de Aljubarrota aconteceu sim em 1385. E de fato foi a batalha que consolidou a independência de Portugal frente ao reino de Castela, que era o reino dominado pelos espanhóis. Agora vamos para a questão aí que tem o número de quantas vezes o Flamengo foi campeão brasileiro. Número 6. Leia as afirmativas a seguir sobre a expedição de Pedro Álvares Cabral, que saiu de Lisboa em março de 1500. Número 1. A missão da esquadra era expandir a fé cristã e estabelecer relações comerciais com o Oriente, de modo a trazer as valiosas especiarias para Portugal. Dessa maneira, reunia no mesmo episódio os esforços da coroa, da igreja e dos grupos mercantis do reino. Sim, embora Pedro Álvares Cabral tenha feito uma pequena parada no Brasil, o objetivo em si de sua expedição era fazer mais relações comerciais com o Oriente, que era onde estavam concentrados os comércios com as especiarias do Oriente, que davam muito lucro
para os países ibéricos, como Portugal e Espanha. Número 2. Chegar às Índias através de um caminho inteiramente marítimo só foi possível após o longo périplo realizado pelas costas africanas durante o século XV, por diversos navegadores portugueses, cujos expoentes foram Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Também está certo, né? A chegada até as Índias demorou muito, foi muito trabalhoso, deu muito trabalho e justamente só foi possível após o contorno ali por baixo do sul da África, que nós conhecemos como Périplo Africano, no qual o nome, o Cabo das Tormentas, foi alterado, né? Porque era uma região de muitos ventos, muitas chuvas, e não conseguiu fazer esse trajeto. Quando os navegadores conseguem de fato fazer esse trajeto, fica conhecido como Cabo da Boa Esperança, que é justamente o caminho mais fácil na época, que era o caminho mais fácil para se chegar até as Índias, vindo dos países ibéricos. Número 3. A viagem expressou a subordinação da coroa portuguesa à Igreja Católica, na época dos descobrimentos, já evidenciada quando o Papa estabeleceu a partilha do Mundo Novo em 1494, através do Tratado de Tordesilhas. A viagem representa justamente o contrário. Ela representa a afirmação dos Estados nacionais sobre a Igreja Católica. A soberania do Papa até então não era contestada. A partir do século XV, do século XVI, já há uma contestação maior. Então, essas viagens, elas representam justamente o contrário. Elas representam a afirmação do poder do Estado nacional acima do poder do Estado da religião católica. No caso, não do Estado da religião católica, da religião católica. Então é isso. Essas viagens representavam a soberania nacional, do Estado nacional, frente ao poder da Igreja Católica, que antes não era questionado. Número 4. Era o objetivo da viagem tomar posse de terras a oeste, de modo a assegurar o controle do Oceano Atlântico Sul e, consequentemente, da rota marítima para as Índias. Show, é isso. As terras para o oeste representariam o controle das rotas marítimas para a Índia, que era onde eles estavam mais interessados, né? Vide toda a questão das especiarias do Oriente. Então, somente estão certas a 1, a 2 e a 4. Então, gabarito, letra D de dado. E agora, partiu 7. A língua deste gentio, toda pela costa, é uma. Carece de 3 letras. Não se acha nela nem F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Pero de Magalhães, Gandavo, século XVI. A partir do extrato acima, podemos afirmar tratar-se de um texto que, letra A, subestima a cultura indígena. O gabarito já está aí, é exatamente isso. Quando ele diz que a língua do gentio, né, do indígena, ela carece, ou seja, existe a falta de 3 letras, F, L, R, e aí ele fica assustado, porque para ele, dessa forma, não pode haver fé, lei e rei. E para o europeu do século XV e do século XVI, essas são as 3 coisas absurdamente necessárias. A fé, a partir da religião católica, a lei, a partir do direito, e o rei, né, o poder soberano sobre o povo. Então ele achava todas essas coisas absurdamente necessárias. Então quando ele vê um indígena que não proclama um rei, que não existe, não produz, o indígena tinha fé, claro, mas era uma fé diferente da dele, e não tinha um direito estabelecido, então ele subestima a cultura indígena. Ele acha, a partir daquele momento, que a cultura indígena é inferior à dele, que a cultura dele é superior e ela tem que claramente dominar a cultura indígena. Então, gabarito, letra A de amor. Bora aí, rapaziada, vamos aí. Questão número 8. Guaixará, essa virtude estrangeira, me irrita sobremaneira quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira. Como é forte como eu conceituado, sou o diabo bem assado, a fama me precedeu, Guaixará sou chamado. Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir pernas, empenado, fumar e curandeiar, andar de negro pintado. Para isso, com os índios convivi,
vêm os tais padres agora, com regras fora de hora, para que duvidem de mim, lei de Deus que não vigora. Esse texto de José de Anchieta. Vamos lá. A leitura de Anchieta nos permite afirmar que a ação da Companhia de Jesus no processo da colonização no Brasil foi marcado Enfim, a Companhia de Jesus era a instituição da Igreja Católica responsável pela catequização dos índios durante o Brasil colônia. Eles não permitiam, que os senhores de engenho, os senhores de terras, eles escravizassem os nativos, porque eles consideravam os nativos como projetos de fiéis, ou seja, potenciais fiéis. Vamos lá então, letra A. Completa aceitação das práticas culturais indígenas e pela sua incondicional defesa diante da coroa portuguesa. Não houve aceitação das práticas indígenas. Pelo contrário, eles imporam os costumes ocidentais sobre os indígenas e não aceitaram as práticas deles. Letra B. Intolerância radical com relação às comunidades indígenas e pela defesa da escravização indiscriminada dessas comunidades. O erro aí é a questão da escravização indiscriminada. A Companhia de Jesus era justamente contra a escravização dos nativos. Letra C. Aceitação da cultura indígena e afirmação dos seus valores em detrimento das bases culturais do catolicismo ocidental. Também está errada porque, na verdade, eles não aceitaram os valores indígenas. Pelo contrário, alteraram os valores indígenas. Pegaram os valores europeus e impuseram sobre os valores nativos. Letra D. Mecanismo de apropriação da cultura indígena, utilizando seus elementos como forma de empreender a catequese dos nativos sobre os moldes católicos. Tá certo. Eles não pegaram a cultura indígena e acabaram com ela, erradicaram ela da face do planeta Terra. Não. Eles pegaram elementos dela que julgavam necessários ou até mesmo pertinentes para poder adaptar a cultura indígena à cultura ocidental cristã. Então, moldaram a cultura em si e não apagaram ela do mapa. Então, portanto, o gabarito da questão, letra D de dado. Vamos lá, galera, continuando então aí a questão número 9. Dentro dela, professor Jansen Silva. Grande professor. É isso aí. Show? Show. Parabéns, Lobac, pelo seu trabalho. Incrível. Obrigado, professor também. Assim. Obrigado. Tamo junto. Continuando aí a questão número 9. Nós temos uma tabela, a partir da vila da cidade de Salvador, na época era considerado, o título que recebia era esse, de vila. Você tem uma tabela aí do número de vereadores pela profissão. Então tem aí, existiam 132 vereadores que eram senhores de engenho, 33 vereadores que eram lavradores de cana, enfim. A pergunta é, o conjunto de dados da tabela anterior mostra que um grupo exerceu o controle da Câmara Municipal de Salvador, ou seja, que um grupo governou a vila durante o período. Haja vista a função dessa instituição na colônia. Trata-se do grupo formado pelos... Ou seja, qual grupo é esse? Ele quer saber simplesmente isso. Olha, se vocês verem aqui, 132 eram senhores de engenho, 35 eram comerciantes proprietários de terra. Então, profissionais proprietários de terra, mais 8. Então, você percebe que a maioria dos vereadores eram justamente o quê? Proprietários de terra, ou seja, os senhores de engenho, os comerciantes que eram donos de terra. Então, a galera que tinha a posse da terra era quem estava no comando das vilas da região. Então, proprietários de terra em geral. O proprietário de terra fosse comerciante ou senhor de engenho, não existia pobre proprietário de terra, era sempre a galera rica. Então, era essa galera que mandava na região. Show? Número 10. O ano de 1998 marca os 500 anos do descobrimento do Brasil, pois, em 1498, D. Manuel ordenava que Duarte Pacheco Pereira navegasse pelo mar Oceano a partir das ilhas de Cabo Verde até o limite de 370 léguas, estipuladas pelo Tratado de Tordesilhas. É esta a primeira viagem efetivamente conhecida pelos portugueses às costas do litoral norte do Brasil. Esse comecinho da letra A, este fato fez parte, é a pergunta, tá bom? Pega esse comecinho, este fato fez parte, coloca em cima e trabalha ele como uma pergunta. Show? Então vamos lá. Este fato fez parte da expansão marítimo-comercial europeia que deslocou o eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. A resposta já é essa. A chegada dos portugueses na costa do Brasil através do Oceano Atlântico representa justamente isso.
fez parte da expansão marítima e comercial, né, lá da Europa, principalmente dos países ibéricos, beleza? Que mudou o eixo do comércio. O comércio antes disso era concentrado no mar Mediterrâneo. Agora as relações comerciais da Europa vão se concentrar no Oceano Atlântico. Portanto, gabarito, letra A de amor. Valeu, galera. Espero ter ajudado vocês aí. Tenham um ótimo teste. Grande abraço.